Nós temos conversado aqui na igreja esse mês de Páscoa, sobre seja feita a sua vontade. E hoje eu queria, dentro do escopo dessa fala toda do seja feita a sua vontade, eu quero conversar com vocês a respeito do plano perfeito, da morte à ressurreição. Significa que quando a vontade de Deus foi feita entre nós, ela foi feita e realizou em si um plano perfeito. Deus tinha algo para nós que Ele havia planejado antes mesmo da criação do mundo, e esse plano ele é extremamente importante, porque é o único que pode nos dar salvação. Aquele que na hora da morte nós podemos ter a convicção, porque sabemos para onde vamos, não estamos tateando no escuro, mas o caminho é claro, porque o próprio Jesus Cristo, sendo a luz do mundo, Ele veio para trazer para nós a direção que precisamos para a nossa eternidade. Por isso, eu queria conversar com vocês em cima do texto de Marcos 15, 33 a 16, 5. Marcos 15, 33 a 16, 5. E nesse texto de Marcos 15 a 16, nós vemos três movimentos, três etapas do projeto de Deus, desse plano perfeito. Quando a gente lê os primeiros versículos do capítulo 15, versos 33 a 40, nós enxergamos o primeiro passo, a primeira etapa desse projeto de Deus, desse plano perfeito, que é a morte. Quando você lê um pouquinho antes, você vê que eram 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado, e por volta do meio-dia, apareceu ou surgiu umas trevas, e trevas tremendas mesmo, daquelas que não se via, parecia noite. E por volta das 3 da tarde, depois de 3 horas de trevas, Jesus dá um grito. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala isso porque naquela hora Ele carregava sobre si os nossos pecados. E Deus, em toda a sua santidade, não tem comunhão ou convívio com o pecado. Como Jesus sobe na cruz carregando todos os nossos pecados, o Deus Pai não tinha nenhuma chance de ter convívio com Deus Filho. E por isso o Filho grita: por que me desamparastes? Na verdade, o Deus Pai havia virado as costas para o Deus Filho, simplesmente para nunca mais precisar virar as costas para nós. Portanto, o texto começa dizendo que Davi dá esse grito: Deus meu, por que me abandonaste? O mesmo grito dado por Davi no Salmo 22. E esse grito dava porque ele carregava sobre si os nossos pecados. Aqueles que estavam assistindo tudo ali, um deles vai, corre, pega uma esponja, embebeda num pouco de vinagre e coloca na boca de Jesus, e Jesus rejeita aquilo. E eles estavam pensando, aqueles que enxergavam toda aquela situação, eles estavam pensando que Jesus estava chamando Elias, porque Elias seria aquele que os livraria, ou na expectativa de que Elias poderia vir ao seu encontro para salvá-lo. Mal eles sabiam que este grito e este movimento todo de Jesus tinha a ver com a mensagem de arrependimento pregada por Elias, e ela se tornava possível agora, porque Jesus estava experimentando ou cravado naquela cruz. Então, ele entrega o seu espírito e diz que o véu se rasga de cima a baixo em 2 partes. E você precisa lembrar que o véu era aquilo que separava o lugar santíssimo do restante do templo. O lugar santíssimo era onde Deus habitava, e somente o sacerdote podia vir e ali ter um encontro, ou fazer o devido sacrifício, a função de sumo sacerdote, e ninguém mais podia fazer isso a não ser o sumo sacerdote. Quando Jesus entrega o seu espírito, e o véu rasga de cima até abaixo em 2 partes, o que a Bíblia nos ensina é que agora qualquer um pode entrar na presença de Deus. Não há mais nada que nos separe em relação a Deus. Nós podemos ser justificados mediante a fé, e por isso temos paz com Deus. Isso está ilustrando e significando que agora nós podemos
ter a liberdade e a intimidade com o Deus, porque Jesus Cristo na cruz pagou o preço do pecado. Mas é feita uma observação no texto de Marcos. Diz que as mulheres estavam observando de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Mostra uma Maria que era mãe de Tiago e de José. Interessante como ele faz essa observação nesse primeiro momento, que é a morte. Na morte, as três estavam vendo o Senhor ali sendo crucificado, Jesus Cristo sendo crucificado. O segundo passo desse plano perfeito é o sepultamento. Você pode ver isso no capítulo 15, do verso 42 a 47. Eram 3 da tarde, véspera do sábado. O sábado era o dia do descanso sagrado. Ninguém podia fazer nada no sábado. Era por lei obrigatório você descansar. Significava que Jesus havia morrido por volta das 3 da tarde, e eles tinham até as 6 da tarde para fazer tudo o que precisava ser feito com Jesus, porque o sábado começava às 6 da tarde para o judeu. Então eram poucas horas, 3 horas, para poder conseguir o alvará para tirar o corpo da cruz e colocá-lo dentro de uma sepultura. E ele tinha esse prazo para cumprir. E a Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. Arimateia era uma cidade da Judéia. E ele se dirige corajosamente a Pilatos. Por que corajosamente? Por 2 razões, eu creio. Primeiro, porque ele diz no outro evangelho de João, que ele era discípulo de Jesus, mas vivia secretamente como discípulo de Jesus, porque ele tinha medo da reação dos judeus para com ele. José de Arimateia fazia parte do conselho, mas ele não tinha como enfrentar o conselho, porque ele havia assumido Jesus Cristo, porque ele tinha entendido quem Jesus Cristo é. A segunda coisa é porque o próprio conselho tinha dito que Jesus tinha que morrer, e eles decretaram, e ele foi contra essa decisão. Então, de repente, ter que tirar o corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus, seria algo que o afetaria bastante. Então, ele corajosamente tem que enfrentar toda esse movimento de viver na surdina, e ao mesmo tempo de fazer algo que tinha sido decidido pelo próprio conselho. Pilatos fica surpreso quando ouve José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus, e ele diz, mas já morreu? E ele pergunta para alguém, e esse alguém vai e confirma e diz, sim, esse Jesus já havia morrido. Então ele dá a autorização, dá o alvará, diz, você pode enterrar Jesus, e o tempo estava se esgotando. Ele compra um lençol de linho, ele enrola Jesus, não dá tempo de fazer o tratamento necessário a um corpo nos costumes dos judeus, e ele coloca dentro de uma sepultura que ninguém nunca tinha usado, e manda selar essa sepultura com uma pedra muito grande. Agora, nesse texto, ele também termina com uma observação bem interessante. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Essas 2 mulheres, elas participaram desse movimento todo. No primeiro movimento, que era a morte, elas estavam ali assistindo. O segundo movimento, que era o sepultamento, elas também estavam ali assistindo. E nós entramos então no terceiro movimento, que é a ressurreição. Aí do capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. E o texto começa com uma observação. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quando terminou o horário do sábado sagrado, 6 horas do sábado, elas compram tudo o que tem que comprar para fazer o preparativo certo para aquele que elas não tinham conseguido ainda preparar o corpo de Jesus, porque o tempo não dava na sexta-feira. Então logo cedo no domingo, elas foram para o sepulcro com essas especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E elas foram bem cedo, ao nascer do sol. E enquanto elas iam, elas lembraram da pedra. E elas começaram a conversar entre si, dizendo, quem é que vai remover essa pedra para a gente?
E diz o texto, que assim que elas chegaram à sepultura, a pedra que era muito grande havia sido removida, e o sepulcro estava aberto. Elas entraram nesse sepulcro, e um jovem vestido de roupas brancas estava sentado. E elas ficaram apavoradas com aquela cena, cheia de medos, aterrorizadas. O que é aquilo que está sentado, aonde nós deixamos o corpo de Jesus? Mas esse jovem diz: não tenham medo. Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, e ele não está aqui. E aí ele dá uma ordem àquelas mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. O plano perfeito considerava 3 etapas: a morte, o sepultamento e a ressurreição. Sem essas 3 etapas, eu e você nunca poderíamos ser salvos. Nós continuaríamos debaixo do jugo do pecado, nós continuaríamos debaixo da condenação da morte, eternamente separados de Deus, por causa do domínio do pecado na nossa vida. Mas Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele se faz carne. A Bíblia diz que ele desceu, porque ninguém jamais subiu. Então o próprio Deus, sabendo que era impossível chegar até ele, ele vem até nós, e ele assume a morte de que cada um de nós deveríamos assumir naquela cruz. Ele carrega sobre si todo o pecado, e ao terceiro dia, quando ele ressuscita vencendo o pecado, a morte, o diabo e todo o restante daqueles que são os nossos inimigos, e passamos então a poder ter a vida eterna. Esse era o grande plano de Deus, o plano da morte, do sepultamento e da ressurreição. Interessante também é que quando Marcos, ele está falando desse plano, desses 3 movimentos, ele fala das 3 mulheres, Madalena, Maria e Salomé. Madalena, no texto um pouco mais à frente do capítulo 16, ele diz que era aquela que Jesus tirara dela 7 espíritos imundos, ou seja, tirara dela 7 demônios. Ela havia sido curada desses espíritos malignos. Ela tinha vivido o caminho da morte, o ambiente da morte, a escolha dela tinha sido a morte. Mas Deus, sendo especialista de promover a vida da morte, trouxe vida àquela mulher. Hoje o diabo já não mais a influenciava, e ela diz o texto em Lucas 8:33, que ela sustentava Jesus com os seus próprios bens. A conversão dela foi tão grande, ela era tão seguidora, discípula de Jesus Cristo, que até sustentar o ministério dele, ela sustentava. Salomé, se você for ver o texto paralelo de Mateus 27, diz que ela era a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, ela era a mãe de Tiago e João. Eu não sei se vocês lembram, há 2 semanas atrás, quando Israel pregou, ele contou o caso de uma mãe que estava no ambiente de morte, escolhendo a morte, chega para Jesus e diz: posso lhe fazer um pedido? E Jesus diz: sim, qual que você quer? Eu gostaria que meus filhos sentassem ao seu lado na eternidade. E Jesus diz: não entendeu nada. Infelizmente não entendeu nada ainda. Não é isso. Isso é um caminho de morte. Isso é um caminho de morte. E por que era de morte? Em vez dela estar jogando o holofote no próprio Jesus Cristo, dando a glória para o próprio Jesus Cristo, aquele que nos salva de fato, ela estava em frente ao Messias, o Cristo, o prometido por Deus, aquele onde todas as profecias apontavam para ele, aonde a promessa se realizava nele. Esse era Jesus. Em vez dela olhar para ele e jogar o holofote nele, não. Salomé estava preocupada com outra coisa. Ela queria jogar o holofote nos filhos, queria que os filhos tivessem a glória. E a terceira, Maria, é a Maria, mãe de Tiago e José. Era a mãe do próprio Jesus Cristo. Ela acabara de ver o seu filho morto, mas ela sabia que ele era alguém especial, porque ninguém mais do que ela sabia como ele foi concebido, sabia e experimentou a gestação toda dele, viu o seu nascimento de forma sobrenatural. Ela conhecia aquele menino como talvez ninguém o conhecesse. Ela o viu crescer, e durante muito tempo ela viu os movimentos de Jesus, e tudo isso ela guardava no coração.
Só que agora o filho estava morto. Ele tinha sido crucificado e colocado dentro de uma sepultura. Ela vivia um ambiente de morte. Ela vai àquela sepultura não para ver o seu filho ressuscitado, mas para embalsamá-lo com especiarias aromáticas. Ou seja, ela estava ali também experimentando um caminho de morte. Na verdade, as três experimentavam isso, porque elas foram para tratar com o corpo, com a morte. Mas quando elas chegam naquela sepultura, a morte havia sido vencida. Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas elas testemunharam dos três passos. E o interessante, como as três são envolvidas depois, no próprio movimento da expansão da mensagem do Evangelho. São as primeiras que recebem a ordem de ir explicar que Jesus Cristo agora estava vivo. Ninguém recebeu antes delas. Foram elas que receberam. O corpo não estava mais ali. Então agora vão comunicar aos discípulos e a Pedro que Jesus está indo adiante de vocês a Galileia e que lá ele vai se encontrar com vocês como ele havia prometido. Acho bacana como nesse movimento de Marcos, nos três etapas do plano perfeito de Deus, ele dá um holofote especial, uma luz especial para essas mulheres, como se fosse importante que as mulheres soubessem, como se fosse importante de que aquelas mulheres participaram do movimento, como se fosse importante de que aquelas mulheres não só assistiram, mas também se tornaram responsáveis pela divulgação do movimento de Jesus, desse plano perfeito. Agora, a pergunta que eu faço é: por que essa luz, essa ênfase tão séria e tão intensa nas três mulheres? Eu queria pensar com você lá no início, no começo de tudo, com Adão e Eva, principalmente em Gênesis 3,16, quando o próprio Deus chega para Adão e Eva, depois deles terem cometido o pecado, onde Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim, dizendo: ela produz um fruto do conhecimento do bem e do mal, não comam porque vocês vão morrer. E eles comem, e o que diz aqui é que a mulher, Deus declarou: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Muitas vezes a gente acha que a leitura de Gênesis, Deus está sendo um Deus punitivo, um Deus maldoso, um Deus que olha e diz: vocês aprontaram? Estão 1 mês sem celular. Vocês aprontaram? Não vão comer a sobremesa. Vocês aprontaram? Vocês não vão ter mundial. Como se Deus fosse esse Deus carrasco, que pune. Mas na verdade, ele não estava aqui punindo, ele estava constatando o fato. Ele disse: escuta, presta atenção. Eu estou colocando uma árvore no meio do jardim aqui. Essa árvore produz um fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Hoje, vocês não precisam desse fruto. Porque quem conhece o bem e o mal e escolhe o bem para vocês sou eu. Sou eu quem faço as escolhas da sua vida. Sou eu que os protejo. Por isso que vocês têm segurança hoje. Vocês têm segurança hoje porque vocês sabem que o dia de amanhã está protegido por mim. Vocês sabem que o dia de amanhã é cuidado por mim. A graça e a paz, ela é abundante na vida de vocês, e vocês não precisam nada mais além do que isso que eu proporciono a vocês, porque eu continuo sendo Deus, o sustentador de todas as coisas, onde todas as coisas subsistem por minha razão, por meu movimento, por meu poder, pelo meu sustento. Mas, se vocês quiserem estar por conta própria, é só comer do fruto. E aí vocês se tornarão como eu, conhecedores do bem e do mal. O bem e o mal será a escolha de vocês. E é tão interessante que a gente passa a ter a responsabilidade sobre as nossas escolhas. E o que diz a Bíblia lá em Gênesis 2, lá em Gênesis 3, que assim que eles comeram, eles tiveram medo. E por que o medo entrou? Porque agora a escolha do bem e do mal recaía sobre eles. Eles não sabiam o que vinha no futuro. Portanto, como sou eu que estou escolhendo e eu não sei quais serão de fato as consequências de tudo isso, eu estou cheio de medo. Eu estou insegura. Eu estou sem saber o que vem.
E diz que Adão, cheio de medo, se esconde de Deus. E Deus chega lá e conversa. Então Deus diz, olha, vocês não devem comer desse fruto, porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. E na cabeça da gente, nós estamos dizendo, Deus está sendo punitivo. Ele está nos dando uma punição, um castigo. Na verdade, ele estava constatando um fato. A partir do momento que a escolha entre o bem e o mal é de vocês, porque eu não faço mais parte da vida de vocês, que a escolha do bem e do mal cabe a vocês, porque vocês me excluíram como Deus da vida de vocês, o Deus que traz a graça e a paz e supre tudo o que vocês precisam, tanto relacional, como espiritual, como emocional, enfim, eu sou o Deus que traz a existência, que chama a existência tudo o que vocês precisam, só que agora vocês estão por conta. O problema é de vocês. Então, o problema é de vocês significa que vocês não estão mais comigo. Isso é um fato. O fato é que não estando mais comigo, vocês vão morrer. Porque é como um galho, e eu sempre ilustro dessa forma, tirado da árvore, do tronco. Ele morre. Ele morre. Porque Deus continua sendo o sustentador de todas as coisas. E aí Deus chega para a mulher e diz, a primeira injustiça social está cometendo. Porque eu não os criei para um mandar no outro. Você lembra como vocês foram criados? Você, Adão, gerenciava tudo o que eu havia criado. Só que você não tinha alguém no mesmo patamar, alguém na mesma altura, alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe auxiliasse. Você não tinha. Então foi necessário fazer para você. Você se relacionava com os animais e você se relacionava comigo. Mas mesmo se relacionando comigo, eu olhei para você e disse, não é bom que você esteja só. Eu vou fazer alguém à altura. E Deus faz este alguém. Cria Eva no mesmo patamar que Adão. Só que o pecado entra. Quando o homem se torna independente de Deus, o pecado entra na humanidade, e essa discrepância entre os gêneros criados por Deus é vivido e experimentado, aonde Deus chega para a mulher e diz, daqui para frente, por causa do pecado, o seu desejo estará para o seu marido, e ele a dominará. E a narrativa bíblica continua daí para frente, mostrando nas histórias bíblicas, como isso foi fato, como sempre a mulher foi colocada em segundo plano, como sempre a mulher, ela não fazia parte de um projeto do homem, mas sim, ela estava ali simplesmente como coadjuvante, ela não era a personagem principal, ela não era a protagonista. Mas Deus vem quebrando essa história, por quê? Porque a partir de Gênesis 3, o pecado entra na humanidade, a decadência da humanidade vem se aumentando cada vez mais e mais, até o ponto que Deus chega e fala, vamos acabar com tudo isso, Ele traz o dilúvio e mantém uma família justa, mas logo depois, essa família também continua buscando outras coisas, e vão se depravando, até chegar num certo momento, que constroem uma torre, dizendo, vamos chegar até os céus, e lá a gente vai ser o rei de tudo isso, o Deus desse universo todo que nós vivemos. E eles constroem uma cidade, onde eles tinham autonomia, segurança, e começam a construir uma torre, para se tornarem o Deus, o centro, o poderoso de todo aquele lugar que eles estavam criando. E Deus diz, ok, nós precisamos trazer de fato a salvação para este povo. E o texto conta que a partir de Gênesis 12, Deus começa a revelar o seu plano perfeito. Em Gênesis 12 você vai ouvir a história de Abraão e Sara. E Abraão e Sara, eles são o primeiro casal que Deus diz, você vai sair da terra dos teus pais, você vai sair da tua parentela, você vai sair da tua própria terra, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus chama Abraão, Josué 24 diz que Abraão e o pai de Abraão e Abraão, eles eram idólatras, buscavam outros deuses. Deus diz, a partir de agora, Abraão, eu estou me apresentando para você, e você vai deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de teus pais, e você vai voltar para um lugar que eu estou te prometendo. Abraão chega para o seu pai e diz, eu conheci um Deus que é maior do que esses outros deuses, e ele falou tão claro comigo,
que eu estou deixando você, aquilo que eu tenho aqui, a minha terra, os meus parentes, e eu vou para um lugar que eu nem sei onde é, mas ele vai me mostrar. E ele sai, e ele vai. Nesse interim, Deus vira e fala: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o teu descendente abençoará todas as nações da terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, sai daqui. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Lá eu vou começar um grande povo, uma grande nação, um povo meu. E este povo produzirá, gerará um descendente, Jesus Cristo, que abençoará todas as nações da terra. Então, Abraão recebe uma promessa de Deus, dizendo o seguinte: de Sara, a sua esposa, você vai ter um filho, e ele será o pai de uma grande nação. Não é Agar, a concubina de Sara, não é a secretária de Sara, eu estou falando de Sara. Você e Sara serão pais de uma grande nação. Abraão e Sara têm um filho chamado Isaac. Isaac se casa com Rebeca, mas é interessante como a história de Isaac e Rebeca começam. Abraão chega para o servo dele, a gente não sabe o nome do servo, só sabe que era um servo. E ele chega para esse servo e diz: eu vou te dar um trabalho, uma tarefa. Você vai sair daqui agora, vai lá na terra dos meus parentes e você vai escolher uma esposa para o meu filho Isaac. Já pensou essa tarefa dada a você? Se você gosta do cara, você fica preocupado. Se você não gosta do cara, você está de boa. É fácil escolher, qualquer coisa é coisa para ele. Mas o servo encara aquilo como uma tarefa tão forte, que ele diz o seguinte: Deus, eu estou aqui nesse poço agora, e é o horário que as mulheres virão para cá. Aquela que chegar aqui, e eu pedir água, e ela me der água do seu próprio cântaro, e depois ela prontamente, partindo dela, der água de beber aos meus camelos, o que eu quero que você saiba, o que eu quero é que você entenda, e se ela for parente de Abraão, eu entendi, Deus, que ela foi a escolhida do Senhor. Interessante é que Rebeca chega naquela fonte, e naquela fonte, ela tira do cântaro, e dá a beber ao servo, prontamente se dispõe a dar de beber aos camelos, e ele pergunta: será que é ela? Da onde você vem? Qual é a tua família? E ele diz: de Naor, que era parente de Abraão. E ele, naquele momento, ele começa a louvar, dizendo: essa aqui foi a escolhida, Rebeca foi a escolhida. Interessante que Rebeca e Isaac, eles têm um filho chamado Jacó, e Jacó também casa com uma mulher chamada Raquel. E é interessante de você ver o movimento de quando Raquel aparece na vida de Jacó. Ele estava fugindo da família dele ali, e quando ele chega para num determinado lugar que tinha um poço, e esse lugar era na Mesopotâmia, tinha um poço, ele senta ali e vê que existem 3 rebanhos diferentes. E ele pergunta: por que vocês não estão dando água de beber para esse rebanho aí? Está chegando mais um outro. Já deem água. E o pessoal diz: não é a hora agora. A gente espera todos os rebanhos chegarem, e quando todos esses rebanhos chegam, então nós damos águas de beber para todos eles. Mas e aquele que está chegando? É uma pastora, Raquel. Não, vai com todos. E a grande marca do texto é que aquele poço, aonde Jacó estava, ele tinha uma pedra, e era uma pedra grande, e ela precisava ser removida para dar água para aqueles outros. Ok, então Jacó vai, remove aquela pedra e dá água para Raquel e todo o seu rebanho.
E você conhece a história de que Jacó e Raquel, eles foram os pais de uma grande nação, porque as 12 tribos começaram a partir deste casal, e a irmã dela, mais as mulheres que trabalhavam com elas, as 12 tribos surgiram, e como o coração do homem é depravado, por mais que tenha sido um povo que começou com a escolha de Deus, de Abraão e Sara, esse povo vai crescendo, e se distanciando de Deus, a tal ponto que eles ficam no Egito 400 anos. E aí Deus vira e diz: ok, eu estou ouvindo a aflição, eu estou ouvindo o clamor, eu estou vendo a aflição, então eu vou descer para socorrer esse povo. E ele, dentro do projeto de morte, de ressurreição, de morte, de sepultamento, ressurreição, ele traz para si aquele povo da escravidão, na mesma maneira, ilustrando que aquele povo, eles precisavam sair da escravidão e irem para a terra prometida, Canaã, a terra prometida por Deus. Entretanto, Moisés tem um encontro com a sua família, a sua esposa e as irmãs delas, eram as filhas de Reuel. E quando ele tem um encontro, também tem um encontro num poço. E aquelas mulheres estavam vivendo exatamente o que Deus havia dito para Eva: o seu marido dominará você, o seu desejo estará para o seu marido. Porque elas chegaram ali para alimentar o rebanho, para pegar água, e eles enxotaram a mulher dali. Eles tocaram aquelas mulheres dali, e aí Moisés fica revoltado com tudo aquilo, e ele se levanta então, e vai lá defendê-las, e dá água para tudo. E quando elas chegam em casa no horário mais cedo, ela diz: alguém nos ajudou. Então aquele momento do que Deus havia dito para as mulheres, estava sendo vivido ali, experimentado. Elas estavam escravizadas, era um povo escravizado, e Moisés sai dali, distante deles um pouco, e chega num lugar onde as mulheres sofriam as consequências do pecado de Adão e Eva. Agora, no Novo Testamento, também há um encontro de Jesus com uma mulher num poço. João 4 fala de Jesus e a samaritana. Naquele encontro, Jesus chega para ela e diz: eu quero um pouco de água. E a verdade é que tinha um problema ali. Era uma mulher e samaritana. Jesus era um homem e era judeu. Não havia na religião e na tradição judaica a possibilidade de um samaritano e um judeu terem qualquer tipo de harmonia, porque eles eram inimigos. Da mesma forma como um homem jamais pararia para conversar com uma mulher, muito menos, ensiná-la. E o que acontece? Jesus quebra com toda essa tradição. Ele quebra com todo esse legalismo. Ele não se importa com essa estrutura. Ele diz: me importa muito mais essa mulher do que qualquer outra coisa. E ele chega para ela e diz: se você soubesse com quem você está conversando, você pediria água, e eu lhe daria água. E essa água que eu daria, você nunca mais teria sede. Os discípulos chegam e veem aquele momento todo e dizem: o que é que está acontecendo aqui? Jesus jamais poderia estar conversando com essa mulher. Ele é judeu, ela é samaritana. Ele é homem, ela é mulher. Ele está ensinando a mulher. E digo mais, não é uma mulher qualquer. É uma mulher que já foi casada 5 vezes. Ela está no seu 6º marido. E ela é tão escanteada pela sociedade lá, pelos samaritanos, que ela tem que vir ao poço beber água 12:00. Porque é o horário que não tem ninguém. Porque quando tem outras pessoas, elas não podem nem se aproximar. Tamanha vergonha e o descaso da população por uma mulher como ela. Então ela tinha que ir ao 12:00, sol a pique. Toda a injustiça sendo aplicada contra aquela mulher. E Jesus quebra com tudo isso dizendo: se você soubesse com quem você está falando, você pediria da água. Interessante é que essa conversa acontece num poço chamado Poço de Jacó. Não é o poço que Jacó tirou a pedra
para dar de beber a Rebeca, a Raquel. Mas é o mesmo personagem que num poço tirou a pedra para dar água de beber. E agora, Jesus está conversando com uma mulher na beira do poço, dizendo: se eu te der água, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Aí a gente chega na história de Marcos. 3 mulheres são evidenciadas pelo evangelista. No primeiro passo, na crucificação, elas assistiam. Maria Madalena, Salomé e Maria. No segundo passo, no sepultamento, Maria Madalena e Maria assistiam. No terceiro passo, na ressurreição, Maria Madalena, Salomé e Maria também assistiam isso. Em outras palavras, Jesus chega para nos contar a seguinte história. Quando essas mulheres que vêm carregando um dos traumas da queda, que por causa do pecado que entra na humanidade, distancia a humanidade de Deus, e as injustiças são impetradas na vida da nossa sociedade de forma tão cruel, que até hoje nós vemos essa discrepância, movimentos se levantando para que haja igualdade, uma série de coisas, mas a criação é assim. Isso não é uma fala de uma feminista, mas isso é uma fala de Deus. Eu os criei nessa altura, nesse patamar, nessa mesma condição. Portanto, agora, eu estou trazendo à memória de vocês que quando eu começo a reconstrução do meu povo em Abraão, o filho dele tem um encontro com a sua esposa num poço, o filho do filho dele tem um encontro com a sua esposa num poço, e depois que esse pessoal todo se perde, eu começo a reconstrução do meu povo, os tirando do Egito e trazendo a Canaã, promovendo um encontro entre este homem, Moisés e Zípora, também num poço, aonde ela sofria todas as injustiças. E agora eu, Jesus, eu chego agora na frente de um poço com uma mulher samaritana que já tinha casado 5 vezes e vivia com o 6º marido, com o 6º homem. Eu não podia me relacionar com ela por causa do judaísmo. Eu não podia me relacionar com ela por causa do legalismo de um homem não conversar com uma mulher, muito menos ensinar. Mas eu quebro com tudo isso no poço que era de Jacó, e venho trazer aqui uma mensagem da água viva, da água que mata a sede para a eternidade, da água que faz jorrar uma vida eterna. Eu estou trazendo essa mensagem. E as mulheres estão indo para aquela sepultura e conversam entre elas: quem é que vai tirar a pedra para nós podermos trabalhar lá dentro e trazer toda a unção necessária para aquele corpo? E elas chegam lá e essa pedra já havia sido removida. E elas entram dentro da sepultura, tem um jovem dizendo: aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, ele já foi, ressuscitou, está indo para Galiléia e vai se encontrar com vocês, como ele disse. E chega para essas mulheres e dá o privilégio de dizer: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: mulheres, vocês estão recebendo agora o poder, a autoridade, a responsabilidade, o direito, mas principalmente o privilégio de serem vocês as primeiras a comunicarem que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está fazendo nova todas as coisas, inclusive todas as injustiças que foram acometidas em Gênesis. Vocês são as comunicadoras dessa nova vida, vocês são aquelas quem tem o privilégio de começar a comunicar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que a morte foi vencida, que o ambiente de morte agora está se espaçando, porque Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, e todos nós, a partir dali, temos vida, e vida em abundância, porque Ele continua sendo a água da vida, que nos dá uma água, que nos dá uma vida para toda a eternidade.
não sei como você chegou aqui hoje. Eu sempre digo isso, né? Mas eu sei como você pode sair. Talvez o teu ambiente seja um ambiente de morte. Talvez você está escolhendo caminhos de morte. Talvez você está com um diagnóstico pesado sobre você. E você está todo preocupado com isso. Talvez você esteja vivendo aqui um momento de crise profissional tremenda. E não quer dizer necessariamente uma crise onde você está desempregado, mas às vezes você está tão empregado e você não sabe se tem que estar lá. Uma angústia profunda nessa história toda. Talvez o teu casamento esteja acabando, ou ele já acabou, e por conveniência, ou seja lá o que, vocês estão vivendo juntos. Mas o que eu quero que você saiba, é que naquele domingo, 3 dias depois de ter sido crucificado, Jesus venceu a morte, mostrando e provando para todos nós, que Ele é especialista de promover vida a partir da morte. Ninguém mais tem esse poder, ninguém mais tem essa autoridade, somente o nosso bom e doce Jesus Cristo. Por isso eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei com quem você pode sair daqui. Não precisa sair mais sozinho, porque a morte é um lugar solitário. Eu não vivo a morte em comunidade. A morte me deixa ali, sozinho. Mas Jesus está com você. E Ele está aqui querendo te dar uma nova vida. Ele está aqui querendo dizer: você pode estar experimentando a morte, mas eu venci a morte. E eu estou fazendo nova todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, tudo será renovado. Tenha fé. Eu venci o mundo. Tenha fé. Eu venci o mundo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Mas principalmente, porque você pode sair com Jesus Cristo que está vivo e presente aqui no nosso meio, porque Ele saiu daquela sepultura ao 3º dia.